Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu converso com Nilson Romero Jandre, diretor de tecnologia da Agrolon. O tema, agronegócio. Nilson, boa noite. Boa noite, Clodomiro. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso recebê-lo. Nilson, a questão do agronegócio, não só o agronegócio, mas também a questão da exportação do agronegócio. Eu sei que esse é um tema que você domina muito bem. Se você pudesse aqui partilhar com a gente um pouco as informações relacionadas a esses dois temas. Com o maior prazer, né? Para você e para o nosso público aí, para a nossa audiência. Domino bem porque estou estudando toda semana, indo para seminários dentro e fora do Paraná, às vezes até fora do Brasil, Porto de Paranaguá, né? Nós temos um trabalho bem efetivo dentro dessa área, que todos podem ver no nosso Face, Nilson Romero Jandre, ou no YouTube também no mesmo nome, mas com outros parceiros. Nós temos uma equipe grande ali na Agrolon, tem 20 profissionais que trabalham comigo, que sem eles isso não seria possível. Bom, dentro do agronegócio, hoje, aqui no norte do Paraná, que é uma terra fértil para exportação e importação, nós vemos muitos seminários ali na Rural, com o Narciso Pessinati, que é uma pessoa tremenda, sempre nos apoiando ali, mas muitos seminários da Integrada, que é uma cooperativa admirável pelo seu trabalho, pela sua abrangência, mas muito só commodities, soja, milho, trigo, Nelore. E o agronegócio, Clodomiro, é muito mais do que isso. Nós temos os não commodities, como o mel, como alho, como outros derivados de suínos, derivados de leite, derivados de vários processos, cará, inhame, gengibre, flores de corte, que às vezes as pessoas pensam que é apenas para o pequeno produtor, e não é. São bilhões na balança comercial. No caso, Nilson, essa questão é uma questão mais cultural do produtor que não enxerga a possibilidade de exportação, ou é uma ausência de política nesse setor? Perfeito, Clodomiro. É uma ausência de política e de divulgação, né? Não por serem nichos do mercado que aqueles que dominam querem abraçar e não divulgar. Um exemplo, nós temos agora, via Banco do Brasil, com pedido de marrecos para a China. Parece piada, mas não é. Nós temos as cartas, os invoices, né? O chinês hoje ele come mais marreco do que frango. E nós só estamos produzindo esse marreco em Pomerode ou em Macaé, no Rio de Janeiro. Você vai falar isso com um seminário aqui do brasileiro, no norte paranaense, eles riem. Empresários que conhecem o exterior, que conhecem Macau, mas que não têm noção do que significa a exportação de marreco. Outro dia eu estava em Tamaranda dando palestra sobre isso, e veio um senhor, assim, com a maior humildade, falou, olha, eu quero participar, eu tenho 9 lagos na minha fazenda, né? Eu me emocionei, porque, na verdade, o marreco ele é criado como você cria o frango aí, de empresas conhecidas na região, que nossa região é característica, conhecida nacionalmente por exportar frango, né? Mas o marreco ele fica no mesmo barracão, com o mesmo sistema de produtividade, engorda mais rápido e com maior lucro. E hoje você não vê isso sendo divulgado na região, ou eu creio que Brasil, né? Porque mesmo nós que somos fanáticos aí por Globo Rural, né? Você não, eu assisto o Globo Rural desde que eu tenho 13 anos de idade, né? Eu vejo que hoje eu estou com 52 e que o programa persiste. Então nós não vemos isso sendo divulgado. E hoje há uma lucratividade absurda com o marreco, com a apicultura, com outros produtos exportáveis e que geram emprego não só no campo. Porque hoje nós costumamos falar, e eu liciono a matéria, o agronegócio ele tem 4 pilares sólidos no Brasil e no mundo, que seria a área de produção, incluindo toda a logística, né? A área de industrialização, com toda a tecnologia, a área de marketing, que o TI está incluindo na área de marketing ainda para o agronegócio, e a área de comercialização. E nesta ordem exata. Nós não podemos trabalhar com produção e industrialização, investir nisso, se nós não tivermos um marketing. Né? Ou seja, pelo que você coloca, a questão ela é sistêmica. Ela é sistêmica. Não adianta você focar num dos pilares se você não consegue levar em conta os demais. Exatamente. Eu costumo falar isso, eu gosto muito da figura de linguagem, para que o aluno, seja ele gerente, diretor, ou o aluno do segundo grau ou faculdade, eu costumo falar que é um tripé. É como um boi Nelore bem estruturado aí, né, que a gente vê na Rural aí, muito bem feito pelas famílias da região, mas se ele faltar um pé, ele não pode ter competitividade, ele não vai se sustentar.
Então, e outra coisa, não é invenção nossa, isso já há anos, né? Na Alemanha é assim, nos Estados Unidos é assim. Então o Brasil hoje ele está acordando. Eu falo que nós teríamos que viver mais uns 500 anos aí para explorar tudo que o Brasil tem de novidade. O Nilson, na verdade, você nos coloca aqui que a potencialidade nossa é muito grande. É nós muito nós grande. não estamos enxergando a possibilidade de explorá-la. Eu tenho um vídeo no YouTube, que acho que talvez o segundo vídeo, quando você abre lá o YouTube Nilson Romero Jandre, você vai ver empresários espanhóis que nós recebemos eles todo ano, né? Já tivemos aqui em alguns frigoríficos e algumas empresas de café aqui, que eu não vou citar o nome por contrato, mas que estão lá no vídeo mencionadas. Eles atendem 12 navios, atendendo toda a Europa, toda aquela Euroásia antiga. E eles ficam impressionados de ver nosso clima, nosso solo, nossa capacidade de sol. Para você ter um exemplo, hoje, eucalipto, que é um item de exportação da New Road Trading, que eu sou o sócio proprietário. Nós exportamos já chips, pellets e a madeira do eucalipto já há mais de 18 anos. Hoje um eucalipto na região de Ortigueira, com 2 a 3 anos, ele vai dar uma massa verde de 120 quilos. Em outros países não, com 2, 3 anos ele vai estar lá com 30 quilos, 40 quilos. E nós estamos falando isso, crédito de carbono, para consumo ou para estoque. Então hoje o brasileiro não tem noção do que isso é lá fora. Nós ainda continuamos um país explorado pela Europa e agora por americanos e chineses, né? Na verdade, sem perceber essa grandeza, essa riqueza que nós temos internamente. Exatamente. Para quem nos ouve, às vezes, poxa vida, cria essa expectativa, esse interesse. Qual é o primeiro passo para se tornar um exportador? O primeiro passo hoje para se tornar um exportador, claro, o comércio exterior hoje, né? A logística, que são cursos que as faculdades oferecem na região muito bem, é um ponto de partida. Mas só que todos nós sabemos que não saímos da faculdade sabendo tudo. A faculdade não tem condições. Então, se envolver... A faculdade, inclusive, tem o plano teórico, mas nos teórico. falta muitas vezes o prático. Exatamente, né? Exatamente. Bem colocado, Clodomiro. Hoje eu aconselho assim, estar ligado na CIL, estar ligado na Agrolon, né? Depois pode-se passar os telefones, os endereços, né? Estar ligado em Porto de Paranaguá, por exemplo. Outro dia eu levei alunos aqui de logística nossa para Porto de Paranaguá. Eles não foram muito querendo ir, não. Nós enchemos 2 ônibus e fomos. Voltaram empolgados. Muitos deles mudaram de carreira. Né? Estão hoje operando o trade. Então, por quê? Porque lá você vai ver uma realidade, você imagina que Paranaguá é só carregando soja. E não é. É vestuário, são defumados, ali a gente vai mostrar a câmera fria da Sadia ali, literalmente quase dentro do mar, né? Aí nós vamos abordar um outro tema, que se você me permite. Claro. A lei diz que uma câmera fria ela tem que estar 150 metros distante da orla marítima. A da Sadia está a 5 metros. Eu não acho isso ruim. Fala, poxa, mas lei no Brasil não serve? Serve. Mas a urgência para se gerar trabalho, para se gerar recursos, para se gerar... foi construída a 5 metros do porto. Não poderia pela lei. Isso aí a gente desafia qualquer um que opera a falar, né, que sim ou não é lei. Mas ela está lá, não há hoje, Clodomiro, espaço para você congelar um frango mais. Então, hoje nós vemos um vazio nesse sentido aí de câmeras frias. Nós não temos câmeras frias hoje no Paraná para centralizar, congelar essa exportação. Ô, Nilson, não é só uma questão de visão, mas falta-nos também a questão estrutural. Estrutural. Né? Isso também é um elemento que acaba bloqueando a possibilidade da ampliação da exportação. Exatamente. Porque você vai, vamos supor, você é aluno de logística, você vai ver os modais, né, aeroviário, dutoviário, rodoviário, etc., hidroviário, mas só o aluno que ele vai fazer um estágio numa câmara fria que ele vai saber a importância daquilo. Parece uma matéria fria, mas não é. Dentro da câmara fria você vai acompanhar todo um processo de criação daquele filé de tilápia, daquele suíno petrian, daquele frango bem conduzido, mas pessoas envolvidas com esse processo. Então a área de agronegócio ela é apaixonante. E nós temos dentro da Agrolon agora uma proposta, eu, a doutora Sandra Lessa, que é bioquímica ali da Unopar, e outros, né, professor Gleidson, que é na área de informática, coordenador de TI. Então nós estamos em 12 professores, finalizando agora esse currículo da FAAGRO, que é a Faculdade de Agronegócio, para estágio desde do campo até Porto e indo para o exterior também, conhecer toda essa mecânica, porque hoje nós precisamos de 14 documentos para exportar qualquer mercadoria. Isso não é burocrático. Você aprende, você não só decora, você aprende. Com 2, 3 meses, aquilo ali para você é praxe. Incorporado. Então hoje nós temos essa lacuna de vagas, de postos de trabalho, né? Não só lá o operador, como o gerente, o diretor. Aliás, hoje faltam-nos, em mesa de gestores Londrina, Norte Paraná, gestores com cérebro para isso, né? Nós temos grandes homens e mulheres que fazem melhor que nós, óbvio. Não vamos aqui dizer que somos melhores porque não somos.
Mas hoje nós precisamos, há uma lacuna a se preencher nesse espaço aqui em nossa cidade, em nossa região. Nilson, você falou agora sobre a faculdade do agronegócio. A faculdade do agronegócio, FAAGRO. É uma perspectiva de inovação, inclusive para a nossa região. Fala um pouco mais sobre esse projeto e o que isso representa para Londrina e região. Sim. Esse projeto ele nasce com alguns colegas de trabalho, né, com o nosso agrônomo Paulo, outros, né, e o Dr. Wilson Lopes também, que é nosso coordenador, nosso diretor jurídico, que tem se empenhado nisso. Dr. Wilson, quando ele cedeu espaço para a sede da Agrolon Rural, ele me disse uma coisa há 3 anos que me marcou muito. Ele falou, olha, Jandre, mesmo que se produza 3, 4 colmeias de abelha aqui, eu vou estar melhorando o processo produtivo dentro do que a abelha poliniza. E me emocionou porque nós não estávamos só focando aquela coisa do vender curso. Algumas faculdades nascem apenas para vender curso. Claro que uma faculdade tem que ter sustentabilidade. Tem que ter, mas ela já nasce numa perspectiva mercantilista. Mercantilista. Né? Ela esquece o elemento essencial dela, que é a formação e a educação. Né? Exatamente. Eu tenho que me ater um pouco, porque eu tenho, como espanhol, né, filho de espanhóis, eu sou um pouco crítico, e às vezes essa crítica pode não ser produtiva. Tem que haver lucro, tem que haver sustentabilidade, mas quando você entra num processo com paixão em formar homens e mulheres para atender o mercado, não só comercialmente, mas emocionalmente, a Agrolon ela tem a missão e a visão bem concreta. Eu já sofro com isso, porque eu vou para alguns seminários, as pessoas fazem missão e visão só para preencher um código para poder exportar para a Alemanha. Não. A nossa visão, onde eu quero chegar, missão, de que forma eu vou chegar. Né? A missão da Agrolon hoje é estar no maior número possível de municípios, treinando pessoas, mudando a cultura regional. Nós não conseguimos hoje juntar uma grande produção para exportar se nós não mudarmos a cultura lá desde do camponês até o empresário agrícola, né? E visão de que forma que eu vou fazer esse treinamento. Até porque a questão não é só a produção. A produção ela demanda pessoas. Cultura. Ela demanda cultura, exatamente. Que é uma questão interessante da antropologia humana, né? Isso, perfeito. Desde que o homem é homem, ele tem que produzir a vida para se reproduzir na subsistência, mas ele também produz uma simbologia, produz cultura, né? Me parece, pela tua fala, nós precisamos integrar esses 2 elementos. De fato, né? De fato, teoria e prática, né? Você veja bem, eu venho com essa camisa aqui de propósito, tá? Essa camisa aqui, olha, nós trazemos ela da Índia por R$5. Olha, estou colocando sigilo da minha empresa para vocês, estou acreditando nesse programa teu, Clodomiro, acredito muito nesse programa. E nós comercializamos aqui a R$50. Olha para você ver, onde eu quero chegar? Na Índia, são 1.250 religiões. Para produzir uma camisa dessa para São Paulo, para Rio, para Londrina, eles se unem, independente da religião, do conceito da casta, porque lá nós temos 3 castas básicas, eles vão produzir, se unir e enviar 1 milhão, 2 milhões de camisas para o Brasil a cada 2 meses, e não há conflito porque você é loiro, eu sou moreno, você é espanhol, eu sou gordo, etc. Não. O foco é o quê? Nós precisamos trabalhar, precisamos sustentar o nosso filho, sustentar nosso companheiro, nossa companheira, precisamos sustentar nosso município. Então, é a renda, mas é a renda inteligente, é o dinheiro inteligente. E é isso que a Agrolon procura. Né? Hoje nós temos uma dificuldade. No Brasil nós temos 3, 4 religiões, 5, 6, e as pessoas se degladiam. É verdade. Até porque nós não aprendemos ainda, do meu ponto de vista, a vivenciar com um pouco mais de clareza Perfeito. O sentido da democracia. Perfeito. Nilson, o papo está muito bacana, mas o tempo já está finalizando. A teu dispor, Clodomiro. Para a gente encaminhar aqui o encerramento da nossa entrevista, as pessoas que nos assistem, poxa vida, um empresário, produtor, despertou interesse e queria fazer um contato. Quais são os contatos que ele pode ter acesso a você? O contato a mim vai ser através do Face. Eu falo Face porque nós viajamos muito, e o Face ele é estático. Né? Inclusive hoje eu transfiro meus arquivos para o Face e já não carrego mais pendrive, porque já perdi pendrive no aeroporto, né? E eu tenho me surpreendido com o Face. Então é Nilson Romero Jandre, ali em contato, a minha mensagem está aberta, o 91317545. E dentro do Face nós também temos as páginas da Agrolon, 4 departamentos, com todos os telefones dos departamentos e os engenheiros responsáveis. Né? Eu não estou fazendo marketing pessoal, eu não sou candidato a política, nunca vou ser. Trabalhei no SNI quase 11 anos em Brasília, saí de Londrina jovem ainda, tenho uma experiência farta nessa área. Estou apoiando a empresários que vão gerar empregos, negócio, indústria em Londrina, não vou citar nomes por enquanto, mas o Face é o melhor caminho, mais prático, né? E nós estamos ali na Avenida Paraná 443, com horário marcado. Por que horário marcado? O produtor, pela sua simplicidade, às vezes eles vêm no escritório sem agendar.
E nós não queremos deixar o produtor ou qualquer empresário ali esperando. Então, nos ligou 9131-7545, vão ser bem atendidos pela Rosimara Calisto, que foi nossa aluna de logística, é empresária, não precisa trabalhar e hoje ela é secretaria Agrolon. Ok. Nilson, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Eu que agradeço a sua gentileza. E o programa fica aqui com o espaço aberto para outras oportunidades da sua presença. E você sabe da minha ousadia em já te convidar para fazer parte do corpo docente da FAAGRO. Eu queria que você pensasse com carinho e nós estamos de olho em você. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você, aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E nesse bloco eu quero discutir a questão da crise política nacional. Para tratar desse tema, o meu convidado é o professor Elvio Miguel Sense, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina. Professor Elvio, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado primeiro pelo convite. O Elvio é professor de Ética e Filosofia Política na UEL e vai aqui fazer uma abordagem sobre o cenário nacional da crise política. Elvio, como que você avalia esse percurso que nós vivemos da saída da presidente Dilma, o seu processo de votação no Senado, agora também com a renúncia do Cunha? Quer dizer, qual é o cenário que você avalia aí na perspectiva da política nacional? Bom, primeiramente nós temos um cenário incerto ainda, com uma indecisão acerca da situação real do poder. O Temer está provisoriamente exercendo a função de presidente da República, mas não há uma definição ainda acerca do presidente Dilma. Ou seja, o cenário político tende a direcionar a votação do processo de impeachment para a permanência do Temer. Mas o Temer é um presidente interino, não tem aceitação popular, ou seja, as pesquisas mostram que a aprovação dele é muito baixa. Já anunciou uma série de medidas impopulares e fica evidente que ele está represando essas medidas, esperando exatamente uma definição da situação da Dilma. Então é um momento de instabilidade. Isso faz com que ele também não tenha uma certa liderança ou uma negociação mais intensa com a Câmara dos Deputados, que também vive uma intensa crise em função dos desdobramentos aí da situação do Cunha. Ou seja, na tua avaliação você
indica que o cenário, né, ele vai ter realmente uma mudança significativa com as eleições de 2018. Até lá nós vamos conviver com esse governo interino que aí está. Exato. É a tendência. Porque assim, quando um governo ganha uma eleição, ele tem a aprovação das ruas, ele tem a aprovação da maioria, mesmo que seja uma maioria simples, mas ele tem a aprovação do processo eleitoral. E o processo eleitoral lhe dá uma legitimidade. O momento presente, o momento de incerteza, é um momento de muita instabilidade e há uma série de questionamentos em relação à presença, por exemplo, do Temer na presidência da República. Uma parte, por exemplo, da população acha que o impeachment foi legítimo e etc., que ele tem um amparo jurídico, mas tem uma outra parte que pensa que não, que o Temer é um presidente que está ocupando indevidamente a presidência da República. Ou seja, esse ambiente não lhe dá aquela legitimidade que as urnas dão, por exemplo, a um presidente normalmente eleito, apesar de ter sido eleito o vice da Dilma lá atrás no processo eleitoral. E esse é um problema interessante, né? Porque parte da população acha que o Temer é a oposição da Dilma. Outra parte, como você diz, avalia que não. O Temer fazia parte da chapa que foi eleita com a Dilma, foi vice-presidente também no mandato anterior e é o presidente do PMDB que esteve ao lado do PT durante 10 anos. Então cria um imbróglio no cenário nacional, porque nós não sabemos muito bem, inclusive, a questão da própria legalidade do impeachment, que é uma questão também muito discutida pela população. Exato. E a eleição, ela dá uma certa tranquilidade, vamos chamar assim, porque há uma previsibilidade, ou seja, uma vez eleito, o governo eleito governa por 4 anos. Isso permite a ele eleger políticas de médio e longo prazo, permite escolher ministros, permite garantir uma certa estabilidade que produz efeitos na economia, produz efeitos institucionais também, e isso o Temer não tem. Então é um momento permanente de indefinição, e isso talvez adquira alguma estabilidade, mas provisória, quando se definir a situação da Dilma, e que provocará novos tumultos, eu diria assim, no cenário político. Por quê? Porque o Temer já anunciou que está represando uma série de medidas impopulares, como a discussão sobre a CLT, ou seja, sobre a questão trabalhista, sobre o funcionalismo público. Tudo isso fica evidente hoje no cenário político que o Temer está segurando para até o momento da votação definitiva da situação da Dilma. Depois disso, a tendência é que venha uma pauta pela frente extremamente impopular, e essa pauta provocará, obviamente, mobilizações sociais, reações na sociedade, e aí isso deve provocar, na sequência, um ambiente político novamente tumultuado. Sem levar em conta também que ele não conseguiu e não tem hoje uma certa estabilidade e uma maioria na Câmara dos Deputados. O próprio processo todo de votação aí da nova presidência da Câmara mostra claramente isso. Elvio, na medida que você coloca essa instabilidade dentro do próprio cenário político, como que você avalia também essa outra parte que hoje joga também dentro do jogo político, que é a própria Operação Lava Jato? Quer dizer, esse também é um fator de instabilidade para o governo atual. Sim, porque boa parte da classe política teme enormemente a Lava Jato. E muitos acreditavam que o processo de impeachment da Dilma, pela incapacidade da Dilma de acabar com a Lava Jato, pelo menos ter um ministro da Justiça que atuasse nesse sentido, que o impeachment resolveria esse problema. Pelo menos era uma crença dentro da classe política. E não aconteceu, pelo menos não aconteceu até o momento. E aqueles movimentos que foram adotados nesse sentido fracassaram. Então isso é motivo permanente de instabilidade. Por quê? Porque ninguém sabe quem será o próximo. Ou seja, tem muitos nomes aí que foram cogitados em delações, em listas, etc. Isso gera muita instabilidade na política, exatamente em decorrência da incerteza acerca do futuro político. Qualquer parlamentar hoje, a qualquer momento, em tese, pode ser preso, né? Na verdade, o que nós temos hoje são os mecanismos de controle atuando de forma muito eficaz, entenda-se Ministério Público, Polícia Federal, próprio Judiciário, mas, por outro lado, nós não temos uma política proativa. A política se tornou refém desse processo de criminalização do próprio sistema político. Quer dizer, isso, de certa maneira, cria esse embaraço e também essa instabilidade política. É um ambiente de total incerteza, né? O que eu vejo como problemático é o seguinte: a Lava Jato tem uma operação, nós deveríamos ter, na verdade, outras operações em um processo institucionalizado, diria assim, de controle da política, não um controle do judiciário, o judicial, o criminal da política. Nós deveríamos ter instituições já suficientemente consolidadas que inibissem as práticas ilícitas, para que a política acontecesse apenas no campo político. O que nós temos é que, historicamente, o crime sempre compensou. E essa operação isolada, ela tem provocado um estrago imenso na política em virtude desse temor. Por quê?
Porque até hoje os sistemas escusos de financiamento de campanha, essa promiscuidade entre empresas que contratam com o poder público e classe política, tudo isso sempre funcionou e foi vantajoso e sustentou o sistema político. A questão não é que existe um ou outro parlamentar envolvido em ilícitos. É o sistema político que está contaminado. E aí você coloca um ponto interessante, né? Quer dizer, não é uma questão partidária. A corrupção ela hoje é sistêmica dentro do próprio sistema político. Sistema político. E, na verdade, você coloca hoje o próprio STF, uma corte constitucional, na verdade, atuando muito mais como uma corte julgadora do ponto de vista penal em relação ao sistema político. E, do outro lado, a sociedade exigindo mais democracia, olhando as manifestações de 2013 para cá, e, por outro lado, esse ceticismo da população diante desse quadro traumático. Você acha que as eleições desse ano, as eleições municipais, trarão alguma mudança em relação a esse cenário? Ou seja, esse grau de ceticismo do eleitorado e também essa ânsia por mais democracia. Você acha que as eleições terão oportunidade de colocar isso em discussão? Eu não acredito, porque o noticiário nacional, na verdade, a agenda política nacional, ela vai atropelar o processo municipal. Veja que nós estamos a menos de 90 dias das eleições e nós temos só mobilização aí no meio político. São partidos, grupos, negociando, dialogando, etc. A população ainda não teve um envolvimento e com a diminuição, inclusive, do tempo de campanha, terá um envolvimento ainda menor. Ou seja, a eleição municipal provavelmente será um episódio isolado, situado no meio do turbilhão da vida política atual nacional, que tende a, como disse, a atropelar o debate municipal, que é sempre muito importante. Ou seja, normalmente nós temos uma alternância, nós temos o processo nacional, estadual, e temos o processo municipal. A tendência agora é o processo municipal ser atropelado por essa dinâmica da política nacional. Ou seja, da eleição municipal acontecer como um fenômeno meio isolado no meio de uma agenda política que é nacional. Até porque a política nacional ela vive nesse curta-circuito trágico. A questão que eu te coloco, Elvi, voltando um pouco na história, 94, por exemplo, nós tivemos a eleição do Fernando Henrique, você teve ali uma catalisação de força em torno do PSDB e o PT na oposição. Isso se inverte em 2002, mas nós tivemos aí praticamente 20 anos de democracia no país nessas duas polaridades. Não dá a impressão que a polaridade na política brasileira ela se rompeu? Ou seja, o PT perdeu esse lastro. O PSDB também não tem todo o lastro que ele imagina para chegar à presidência. Será que em 2018 nós teremos aí alguma catalisação de força para criar novos blocos? Existe uma grande chance, inclusive, de 2018 aparecer alguém de fora da política, ou seja, alguém que venha para a política com uma imagem de não político. Um pouco o fenômeno que aconteceu em Londrina com o Kireve, aqui lá atrás na campanha, a última eleição à prefeitura. O que nós vemos hoje é o seguinte, quando o Fernando Henrique chegou à presidência da República, nós tínhamos poucos partidos, um número bem menor de partidos do que nós temos hoje temos 35, e esses partidos, sobretudo os partidos mais fortes, eles congregavam boa parte do poder. Os demais parlamentares, inclusive na Câmara dos Deputados, por exemplo, tinham um papel de coadjuvantes, eles recebiam ordens dos líderes e a partir daí executavam o seu papel de coadjuvantes. Ao longo desse tempo, o número de partidos aumentou significativamente, até como a reação à legislação que proibiu e que obrigou os políticos a serem fiéis aos seus partidos, ou seja, a não migrarem de partido durante o mandato, ou seja, aquela decisão do Supremo de que o mandato pertencia ao partido, e, portanto, o parlamentar não poderia migrar sob o risco de perder o mandato, isso tudo fez com que novos partidos fossem criados e as janelas para novos partidos permitiram, por exemplo, que muitos parlamentares buscassem novas oportunidades, não mais de serem coadjuvantes, mas de serem lideranças de partidos menores. Isso tudo polarizou, dividiu a política e permitiu, agora, nos últimos tempos, sob a liderança do Cunha, que o baixo clero, que antes tinha um papel secundário, pela junção desses vários partidos e pela junção de interesses de políticos de vários partidos, sob a liderança do Cunha, mas qualquer outro político pode substituí-lo no futuro, esse baixo clero ascendesse a um papel de protagonismo na vida política. O baixo clero foi decisivo para tirar a Dilma e hoje é decisivo nas negociações com o próprio Temer. O Temer tentou indicar o Rodrigo Maia como seu líder na Câmara, o baixo clero disse não e indicou um representante seu, que é um deputado do Ceará, que inclusive responde a vários processos na STF, inclusive a outras acusações mais sérias ainda, mas que foi indicado por esse baixo clero, que é o chamado novo centrão, e que é decisivo hoje no Congresso. Ou seja, os minoritários e coadjuvantes do passado passaram a ter um papel central na vida política nacional.
Você tocou no assunto da proliferação de partidos. Talvez a questão, não sei como você avalia, mas a criação de partidos, do ponto de vista democrático, ela é livre. A questão, me parece, no Brasil é que nós temos o quê? Nós temos que tirar esse apoio, sobretudo do Estado, por meio do fundo partidário, que acaba irrigando esses partidos. Né? Ou seja, criar partido não há problema algum. Né? A questão é você não financiar publicamente esses partidos. Se eles querem se estruturar, que eles vão o quê? Dialogar com a sociedade. Mas no Brasil é o contrário, né? Você cria e ao mesmo tempo você tem essa facilidade de um dinheiro irrigado, que foi ampliado de uma maneira muito significativa através do fundo partidário. Como você vê isso? Primeiro tem o esvaziamento dos partidos brasileiros, esvaziamento ideológico, ou seja, eles são criados a partir de interesses muito particulares dos seus caciques. E aí há um agrupamento de interesses pelo poder, pelo dinheiro do fundo partidário, pela negociação e pela barganha do tempo de TV. Ou seja, mesmo com alguns segundos, um tempo muito exíguo, um partido tem um poder de barganha muito grande nas eleições, que é o tempo de TV, rádio, enfim, de propaganda eleitoral. Essa é uma moeda de negociação importante. Segundo lugar, partido dá dinheiro. E terceiro, partido dá poder. Por quê? Porque você, como líder do partido, você negocia, por exemplo, você tem mais tempo para falar, você ganha uma projeção nacional, e você consegue barganhar junto ao governo para formar a maioria que todo governo no Brasil precisa no presidencialismo de coalizão. Ou seja, isso é uma moeda de troca muito valiosa hoje. Ou seja, na tua perspectiva, isso é bastante negativo para o nosso sistema de presidencialismo de coalizão. Sim, a forma como ele está colocado hoje. Sim, porque você não faz uma negociação programática. Você faz uma negociação pontual diante de cada circunstância nova. Ou seja, o governo, quem chega ao poder para governar, precisa montar um balcão de negócios ou negociatas para conseguir construir maiorias e conseguir governar. E a partir daí os interesses são os mais escusos, porque esses grupos são os mais diversos e traduzem os mais diversos interesses. Ou seja, isso revela mensalão, petrolão. Quer dizer, agora nós estamos numa crise, a questão é saber de onde virá o dinheiro, né, para poder manter esse balcão de negócio funcionando. Exatamente. Não só o dinheiro, mas a questão também que hoje nós temos o quê? Os mecanismos de controle bastante atuantes, né? Sim, hoje nós estamos numa crise, porque, por exemplo, nessa próxima eleição municipal, né, existe um teto para financiamento de campanha, as empresas não podem doar, em tese só pessoas podem doar, ou seja, não tem dinheiro, a legislação cerca, e é bastante rígida a legislação eleitoral, e você tem boa parte da classe política que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer por quê? Porque a boa política é aquela que discute ideias, discute projetos, que dialoga com a sociedade. A política tradicional busca dinheiro, financiamento exclusivo de campanha, fazer acordos para ganhar a eleição e vender facilidades ou devolver as negociatas feitas anteriormente. Essa é a má política, é a clássica. Né? Então, a política vive também uma crise, que é uma crise de modelo. Né? Elvio, para encerrar a nossa entrevista em um minuto, você acha que a crise, sobretudo a crise que nós vivenciamos hoje, ela pode ser pedagógica para melhorar a qualidade da nossa democracia? Pode, porque de toda crise você pode formar algo benéfico, desde que haja envolvimento da sociedade. Porque senão o sistema político se rearranja de acordo com as regras tradicionais, um novo modelo, um novo formato. O que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália, por exemplo. Ou seja, corre isso do sistema girar em falso sem conexão com a sociedade, que é o elemento essencial desse processo como um todo. Exatamente. Por isso a importância da participação da sociedade. Né? Ok. Elvio, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no programa. O espaço está aberto, espero recebê-lo aqui em outras oportunidades. Obrigado, Clodomiro. Um privilégio, prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você, aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Olá, meu amigo, minha amiga. No programa de hoje nós conversamos com Nilson Romero Jandre, falando sobre o agronegócio, ou seja, aqueles aspectos não explorados na economia brasileira, a possibilidade de exportação, não só para Londrina e região, mas também para todo o Brasil. Falamos também com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Elvio Miguel Sensi, tratando acerca da crise política no Brasil e as perspectivas, os desafios da democracia para o futuro. Eu espero que você tenha gostado do programa. Este e outros programas você pode assistir no YouTube e também mandar sugestões e comentários no nosso Facebook. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.